gente, aqui é a Rafa Fustan e como muito fã de Almodóvar que eu sou, eu até mostrei pra vocês no unboxing, eu comprei na pré-venda o livro dele, Pate Difusa e Fogo nas Entranhas. Eu fui pesquisar, gente, na verdade, são dois livros separados que vendem na Espanha e, inclusive, o Fogo nas Entranhas eu até procurei aqui e tinha o nome de outro autor junto com Almodóvar. E aqui nesse, imagem de capa Javier Mariscal. Ah, mas deve ser porque... eles lançaram em outro formato que era tipo HQ. E esse aqui, por exemplo, a imagem é desse Mariscal, que é o mesmo que fez esse Fuego en las Entrañas, né? Que é o original. Gente, eu já aviso a vocês que esse livro é mais de 18 anos, tá? É um livro com muitas falas hot, vamos colocar assim, mas de um jeito que só o Almodóvar conseguiria trazer. Por ser muito fã do cara, acompanhá-lo já desde que eu me entendo por gente, ver todos os filmes e tudo que ele lança, já comentei vários aqui pra vocês. Eu entendo que os textos dele, esses textos originalmente, do Pate Difusa, por exemplo, foram publicados numa revista chamada La Luna de Madrid. E ele até ficou um tempo sem publicar e tal, e fazia muito sucesso. Essa Pate Difusa, que é a da capa, é uma mulher corpulenta da década de 80 que era atriz pornô. Ele inventou tudo isso, mas na cabeça do Almodóvar parece tão real. E a personagem, ela tem exatamente pontos que hoje em dia, para publicar, certamente seriam questionados, né? Por várias questões, por questões de fala, de serem extremamente preconceituosas e tal, até gordofóbicas mesmo, as falas da Pate Difusa. Mas precisa lembrar que esses textos foram publicados na década de 80. Essa personagem está vivendo a década de 80, depois a década de 90 um pouquinho. Eu não vou entrar direto nos spoilers para não estragar a experiência de vocês, mas o que eu posso revelar aqui é que cada um dos contos que são publicados, nem sempre eles seguem, a gente vai saber o que aconteceu. Porque o Almodóvar às vezes ficava um tempo sem publicar e depois esquecia do resto da história. Não é uma coisa totalmente perdida. A Pate é apresentada pra gente como uma mulher que chama muita atenção, as pessoas a reconhecem. E algumas das pessoas que não a reconhecem, né, mas ela é uma mulher muito fogosa, né, ela é assim, corpulenta, ela, além de chamar atenção, ela gosta, né, do babado, do negócio. Então, por várias vezes as pessoas não estarão pensando em sexo, mas ela não só é uma profissional, né, nos filmes, como ela também gosta do sexo. Então ela gosta dos riscos, né? Então tem algumas histórias que ela vai se relacionar com pessoas que são comprometidas e vão vir alguns plot twists aí extremamente interessantes e diálogos que são extremamente bem escritos pelo Almodóvar. Ele chegou a dizer que esses textos de todos os dois livros, eles merecem ser lidos despretensiosamente. E eu acredito que é dessa forma mesmo que ele precisa ler. Se o primeiro, ele pega em algumas palavras mais pesadas, né, pra gente tentar entender como é a vida dessa atriz pornô, como ela é vista e posteriormente também como é a vida dela na década de 90, após algumas mudanças da sociedade dela mesma, a gente também vai adorar ler sobre Fogo nas Entranhas, onde um descendente de chinês, ele mora em Madrid e ele tem uma firma uma fábrica de confecção de absorventes. Começa a história com uma das mulheres, né, acho que é Kate o nome dela, sendo uma espiã. Ele a coloca de secretária, ele se encanta por ela, mas é porque existia outra fábrica que a utilizava para saber ali por que ele consegue vender tanto, como é que é feito o produto dele e tal. Só que ele vai se apaixonar por essa mulher. E aí, gente, depois ele tem tipo um karma na vida dele, que todas as mulheres que ele se apaixona o abandonam de alguma maneira. Então, elas primeiro têm algum interesse nele e depois elas começam a sacanear o cara mesmo, essa que é a palavra. Então são dois mundos muito diferentes, duas histórias muito diferentes, que aqui no Brasil foi publicada por esse selo Tusquets Editores, que é um selo que é da Planeta, editora Planeta do Brasil, né, do grupo da Planeta. Não é um livro, não tem nenhuma imagem dentro, então assim, é um livro super fininho. Por exemplo, se o primeiro tem títulos assim, todos os títulos até bem curiosos, vou ler aqui, por exemplo, um pra vocês, ó. Disputa conjugal no WC de uma discoteca. 1 quilo de marisco, meu capítulo favorito. A linguagem, uma convenção ou namorado amnésico de Anaconda. O segundo tem títulos mais
diferentes, né? Assim, não tão diferentes, títulos mais comuns, na verdade, mas são divididos por anos. Então, por exemplo, você tem no Fogo nas Entranhas 1956, é o primeiro. Aí vem 1960. Tem todos os anos, assim, e no final ele já pega pra explicar pra gente algumas questões, que eu não vou abrir aqui, senão vai ser um grande spoiler. Bom, uma coisa que eu gostei muito nas histórias é que elas são muito reais, assim, né? Os personagens, eles são lotados de defeitos. Ali a gente não vai encontrar nenhum herói, mas também não vai encontrar exatamente vilões. Mas a vida tal qual ela é, com pessoas que têm interesses em comum, gostos em comum, e às vezes fazem algumas coisas ou agem de algumas maneiras por sobrevivência ou por falta de caráter mesmo. Esses personagens, eles são errôneos, e isso não é uma forma de falar mal deles. O Pedro Almodóvar, ele é sempre muito intenso no que ele escreve, muito verdadeiro. Ele tira da vida real, de experiências dele, ou de falas de outras pessoas, de experiência de outras pessoas, o que ele coloca na tela. E esses textos não fogem disso. Logo no início, a gente vai ver aqui o prólogo, né? E aí ele coloca, o Pedro, né? Quando penso no futuro deste livro, penso naturalmente nas listas de mais vendidos, e quando penso nelas, não deixo de perguntar a mim mesmo em que seção ele aparecerá. Na de ficção ou na de não ficção? Não serei eu a fazer a classificação, porque Patti Difusa participa de ambos os gêneros. Agora que o tempo passou e nos instalamos em outra década, Patti é, ao menos para mim, muito representativa da década de 80, ou como a gente dizia, os anos 80. Sempre, sob o meu ponto de vista, os primeiros 80 foram anos intrépidos em que o tempo dava muito de si. Não só éramos mais jovens e mais magros, como o desconhecimento fazia com que nos lançássemos a tudo com alegria. Não sabíamos o preço das coisas, nem pensávamos no mercado. Não tínhamos memória, imitávamos tudo aquilo de que gostávamos e nos divertíamos fazendo isso. Não existia o menor sentimento de solidariedade, nem político, nem social, nem geracional, e quando mais plagiávamos, mais autênticos éramos. Apesar de nossa arrogância, a falta de perspectiva produziu o efeito contrário. As drogas só mostravam sua parte lúdica e o sexo era algo higiênico. Não pretendo generalizar, estou falando de mim e de outras 100 pessoas que eu conhecia, mas havia muitas mais. Pois para elas, e nesse ambiente que nasceu e se desenvolveu, foi para elas e nesse ambiente que nasceu e se desenvolveu Patti Difusa. Naqueles primeiros 80 vivíamos uma permanente fábrica de Warhol. Quando li as memórias de Ed Sedgwick, entendi até que ponto 10 anos depois certos círculos de madeira eram idênticos a outros de Nova York, círculos viciosos e sem saída, entenda-se. É que ele vai explicar um pouquinho mais dessas histórias que ele criou pra gente brilhantemente. Como boa fã que sou, me diverti demais lendo, li em um dia, gente, comecei de madrugada. Quando acordei, corri para ler mais, e agora à noite eu terminei, são 9h30 da noite do feriado, e eu vou editar esse vídeo para vocês e vou jogar o quanto antes, porque eu quero muito panfletar essa história, que é maravilhosa. O Pedro Almodóvar, se você ainda não viu nada dele, corre pro Netflix, que tá cheio de filme dele, Prime Video que também tem. Eu vou, como sempre, pedir que, se vocês comprarem qualquer produto na Amazon, inclusive este livro aqui, não esqueça de comprar pelos meus links que estão aqui na caixa de descrição. Vocês ajudam demais o canal, a manter o canal, a pagar as contas do canal e tudo, né? Comprando pelos meus links, vocês não pagam absolutamente nada mais por isso na Amazon, mas a Amazon paga uma pequena comissão e muitas das vezes, somando de pouco em pouco, ajuda bastante. Outra coisa que também ajuda é vocês compartilharem meus vídeos, comentarem, interagirem, curtirem e se inscreverem no canal. Eu vou ficando por aqui, um beijo grande, até o próximo vídeo, pessoal, tchau!